A taxa de desemprego reduziu 0,8 ponto percentual no Brasil no trimestre encerrado em junho. Os dados foram revelados agora há pouco na pesquisa PNAD contínua do IBGE. A gente conversa agora com Alan Gani. E Alan, tem algum setor específico responsável por essa melhora nesses índices? Principalmente o setor de serviços, que tem tido uma boa recuperação econômica, muito ligado àquele efeito pós-pandemia. O setor de serviços foi bastante afetado e agora com a reabertura tem toda uma demanda reprimida nesse setor. É importante frisar que esse dado agora da PNAD, do IBGE, ele é diferente do CAGED, porque o CAGED, ele só mede os empregos formais. E a PNAD do IBGE também pega a informalidade. Existe uma diferença metodológica. Pega também aquele profissional liberal que tem uma empresa que é um PJ, ele também entra nessa estatística. De qualquer modo, foi uma boa notícia, uma redução aí, a gente está numa taxa de desemprego de 8%. Agora, essa boa notícia pode ser aí uma dor de cabeça para o Banco Central, porque um mercado de trabalho mais aquecido, Paula, significa mais pressões sobre a inflação. Talvez o Banco Central leve em conta este resultado para dar uma diminuição da taxa de juros de 0,25 pontos percentuais ao invés de meio ponto percentual. Aliás, lá nos Estados Unidos essa discussão é bastante acalorada e quando vem um dado de mercado de trabalho mais forte, como tem vindo ultimamente, isso faz com que o Banco Central repense a sua política monetária, como ocorreu recentemente com o aumento da taxa de juros em 0,25 pontos percentuais por lá. Então, todos os olhares ainda, a expectativa é a redução da taxa de juros. Não é, Amanda Klein? Boas notícias também, desemprego chegando aí a 8%, caindo em relação aos últimos meses. E aí, sim, como eu disse, a expectativa é a redução dessa taxa de juros para os números melhorarem ainda mais aqui no Brasil. E até um número melhor do que o esperado pelo mercado nesse caso, viu? Como o Alan explicou, o CAGED, ele coteja apenas o mercado formal, né? Aqueles empregos com carteira assinada, e no caso do índice de desemprego do IBGE é um índice mais amplo que também abarca o mercado informal. O mercado esperava uma leve queda para 8,2% e a queda foi maior, foi para 8% segundo esse índice divulgado. No trimestre encerrado em maio, que agora é aquele balanço trimestral, né? São 3 meses, no trimestre terminado em maio havia sido 8,3%. Já esse trimestre agora veio em 8%. Portanto, confirmando aquele meu comentário anterior, é um mercado ainda de trabalho forte, pujante, é claro, isso mantém a demanda aquecida, mas, por outro lado, como o Alan diz, pode ser um balde de água fria nas pretensões para você reduzir ainda mais a taxa de juros, porque se tem demanda aquecida, pode ter aí algum tipo de inflação. Pois é, Capês, a gente falava agora sobre a criação dos postos de trabalho e agora a PNAD que confirma pelo menos a expectativa para um segundo semestre mais aquecido. Mas há esse alerta em relação aos juros? Olha, para não ficar no samba de uma nota só do corte de gastos públicos, eu vou abordar uma outra questão importante que tem a ver a relação com o desemprego. Nos últimos 30 anos, a maior economia do mundo, Estados Unidos da América, vem sofrendo um processo de desindustrialização. A Europa, a mesma coisa, a Europa Ocidental. E por quê? Porque estão apostando na importação e no trabalho semi-escravo, hipocritamente, no trabalho semi-escravo produzido no sudeste da Ásia. Então, mais racional do que fazer isso seria conversar com a população, e o Brasil tem que refletir essa perspectiva, por uma desoneração da folha de pagamento, da folha salarial, para que mais pessoas possam ter acesso ao emprego formal. É melhor conseguir empregar mais pessoas, ainda que reduzindo um pouco o âmbito dos direitos e a carga trabalhista, do que deixar as pessoas desempregadas no mercado informal. Isso, sem dúvida alguma, esse reaquecimento da economia passa também por essa questão, além, é claro, uma diminuição da carga tributária para que as empresas possam respirar um pouco mais, aumentar a produção e gerar emprego. Tudo isso está interrelacionado. É preciso, então, que seja feito um planejamento. E, muitas vezes, um discurso mais pragmático e menos agradável aos ouvidos da sociedade é aquele que mais resolve e mais atende às necessidades de geração de emprego.